Nesse vídeo nós vamos falar sobre as 6 grades da alma que afetam a sua vida e tem atrapalhado o seu crescimento e você não tem identificado porque essas grades são inconscientes. Fica nesse vídeo para que você perceba cada uma delas e possa ressignificá-las para que você possa avançar como nunca antes. Eu me chamo Alain Bonfim e seja muito bem-vindo ao canal. A primeira grade da alma que você vai identificar nesse vídeo é a grade da ignorância. Todo ser nasce tolo e são presos através das suas próprias incoerências. E quando que eles são libertos? Quando eles têm conhecimento sobre uma verdade. Então, se eu não tenho conhecimento sobre algo, eu sempre vou ser ignorante sobre esse assunto. Se eu não sei o que é nascer de novo, eu sou ignorante sobre o nascer de novo. Se eu não sei sobre a política, eu sou ignorante sobre a política. Então, todo assunto que eu não tenho uma experiência, eu me torno ignorante a ele. E quando eu sou livre dessa ignorância? Quando eu tenho o conhecimento. O conhecimento ele é muito bom, mas você tem que entender algo. O mesmo conhecimento que liberta é o mesmo que escraviza. Uma das coisas que eu tenho comigo, quanto mais eu sei, mais escravo eu me torno. Alain, como que fazer então? Se o conhecimento é bom e quanto mais eu sei, mais escravo eu me torno. Você nunca pode ficar preso a nada. Seja uma pessoa que sempre solte tudo através de uma nova experiência que você tem e que esses conhecimentos que te trouxeram até aqui, eles não venham te paralisar para o próximo nível. O conhecimento é importante, mas não fique preso a eles. Não seja um ignorante do conhecimento. Essa é a primeira grade. Essa que nós vamos falar agora é a segunda grade da alma, mas a quinta talvez é a que vai estar afetando a sua vida profundamente. Mas vamos para a segunda. A segunda grade da alma se chama religião. Não sei se você sabe, mas no original a palavra religião significa religare, em latim, que significa ligar o homem a Deus. Só que infelizmente todas as religiões, eles colocam pedágios para que você pague esse pedágio e possa viver aquilo que a religião oferece. Você precisa entender algo. Quando Jesus disse tetelestai, está consumado, não tem nada que você possa fazer para acessar mais ou menos daquilo que Deus já fez por você. O que você precisa é mudar a sua mentalidade e entender que perante Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, tetelestai, está consumado. Saia dos pedágios que as religiões oferecem e comece a viver uma vida de liberdade que Cristo te ofereceu. Infelizmente, a religião, ela traz um padrão de vida que os próprios líderes religiosos que pregam, a grande maioria, não vivem aquilo que pregam e querem que você viva aquilo que eles não vivem. Você precisa entender algo também. O estilo de vida com Deus, não existe um caminho, não existe um modo, não existe um processo. É nas suas experiências, é na sua dependência que você vai entender como você deve viver para Deus. Não conforme as pessoas ditam ou conforme a grade da religião programa a sua vida. E nós vamos agora para a terceira grade da alma. E essa terceira grade, ela afeta a sua vida. A terceira grade é as informações. Não sei se você sabe, o que é publicado em apenas um dia é maior que todo acervo da humanidade que foi vivido até o ano de 1900. Um dia apenas, você está tendo acesso a muitas informações. O que você precisa entender? Identificar o que é ruído e identificar o que é sinal. No Jornada Interna a gente trabalha pesado isso, porque todo ruído, se você não sabe, está na sua alma. E o sinal ele está no espírito. Infelizmente, a humanidade é tomada pelo ruído. As informações que vêm na alma faz que a pessoa se torne presa daquela informação, se torne presa daquele ruído e ela seja direcionada por aquele ruído. A alma é onde está o ruído e no espírito é onde está o sinal. Eu falo no Jornada Interna, é algo muito mais profundo do que nós estamos falando aqui no vídeo, porque é uma experiência presencial, que o nosso espírito, quando ele não tem o sinal, é como um rádio quebrado. Você tenta sintonizar a frequência, só que você não acha. E você fica perdido com o ruído. Se o seu espírito não foi ativado, ele precisa ser em algum momento. Para que esse sinal seja ativo e você não seja tomado pelos ruídos. A grade da informação afeta a sua vida em todas as áreas. Tome muito cuidado com todas as informações que está tendo acesso. Não permita que o ruído abafe o sinal que está dentro de você. Agora nós vamos falar sobre a quarta grade da alma. E a quarta grade da alma é cultural. A cultura, ela gera uma linha de programação aonde você está. Qual que é a cultura do brasileiro? Qual que é a cultura do americano? Qual que é a cultura do europeu? Qual que é a cultura de um africano? Você já parou para pensar? Qual que é a sua cultura? O Brasil é conhecido pelo país do quê? A gente tem 3 pontos que as pessoas quando falam, não, Brasil é conhecido como um país da política, né, da corrupção,
o Brasil, né, conhecido como o país do carnaval, a festa carnal da pornografia, da prostituição, o país da promiscuidade, esse é o país que nós somos conhecidos, e também como o país do futebol. Essas três pontas mostram o que é importante como cultura no nosso país. Olha o nível de cultura que nós temos. O brasileiro também é conhecido como a pessoa do jeitinho brasileiro. É outra cultura que está enraizada, que o brasileiro dá um jeitinho para resolver alguma coisa. Perceba que a prisão da cultura, né, da alma, a quarta prisão, que é a cultura, se torna algo terrível para você sair daquilo que você viveu a vida inteira. Desde a infância, o lugar que você nasceu, as pessoas que você conectou, o país que você vive, o estado que você vive, a cidade que você vive, te gerou uma prisão cultural. E se você não romper com ela, você vai ficar andando em círculo dentro dessa prisão. A quinta, assim como eu falei, que é a mais importante para mim, para que você possa identificar, ela se chama a grade do medo. Algo que você precisa entender. A própria palavra de Deus diz o seguinte, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se você tem medo, sinto muito te informar que você não conhece o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? Não é um amor de Deus por você, não é um amor de Deus por mim. Porque saber que Deus nos ama, nós sabemos. Mas o verdadeiro amor é eu me sentir amado por Deus. Saber que Deus me ama é uma coisa, mas me sentir amado por Ele é outra coisa. Quando você se sente amado, essa grade do medo é lançada fora. Então você precisa se sentir amado para que o medo não te governe. Talvez você tenha medo de morrer, você tem medo da pobreza, você tem medo da enfermidade. Assim como foi com o Covid-19. As pessoas entraram em pânico. Não estavam com medo do Covid, mas estavam com medo de morrer. Eu sei que às vezes você fala, mas Alan, quem não tem medo de morrer? É porque você talvez nem sabe para onde vai. Por isso você tem medo de morrer. Se você entendesse a importância da sua vida e o quanto você é amado por Deus, esses medos não dominariam a sua vida. Então, se você tem medo, você precisa ter uma experiência com o verdadeiro amor. Se sinta amado, para que esse medo seja lançado fora. E a sexta e última grade da alma, antes de falar dela, eu quero que você entenda o seguinte, a sua vida é muito importante e todas essas grades têm afetado o seu crescimento, ok? A sua família é muito importante, mas infelizmente essa sexta grade, ela nasce pela família, que é a grade parental. Foi onde você foi criado, se você foi criado pelos seus pais, pelos seus avós, a ambiência que você viveu desde a sua infância e talvez até o dia de hoje. A grade parental é uma prisão tão forte na alma que você não consegue se posicionar, às vezes construir a sua própria família, seguir a sua própria vida. Talvez você depende do seu pai, da sua mãe, de uma direção de alguém hoje para poder falar na sua vida, porque você não consegue ser independente, construir a sua própria vida, construir a sua própria família, ter as suas próprias decisões. E, infelizmente, a grade parental, que era para ser uma grade de amor, onde nós seríamos criados e direcionados para ver algo poderoso, foram gerados medos, bloqueios, traumas, como coisas que às vezes seu pai, sua mãe falou, você é burro, você não vai aprender. Aí você tem dificuldade de quê? Aprendizado. Ou fala, você é feio, você não se sente amado. Você tem que ser como seu irmão, você se sente inferior. Não coloque a mão no dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Hoje você talvez não tem dinheiro ou é escasso, porque para você desde a infância o dinheiro era sujo. Ou às vezes ouviu do seu pai, não tem dinheiro, e talvez até hoje você tem dificuldade com o dinheiro. E passou talvez muitas proibições, e essas proibições faz que você também não avance. Você não se sente capaz para ir para o próximo nível. Então essas foram as 6 grades da alma. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu me chamo Alan Bonfim e até o próximo vídeo.